Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Não esqueça de nos apoiar deixando o seu like e se inscrevendo, assim saberemos que você gosta desse tipo de conteúdo. No vídeo de hoje, falaremos sobre 3 grandes homens na Bíblia. Os 3 possuem um fim misterioso, levando muitos a acreditarem que talvez esses servos de Deus nunca tenham passado pela morte física do corpo. Prepare-se para descobrir como esses homens se tornaram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, e como suas histórias nos inspiram até os dias de hoje. Enoque. Ele nasceu na 7ª geração da família de Adão. O primeiro homem, Adão, tinha mais de 600 anos quando Enoque nasceu, e Adão ainda teve mais 3 séculos de vida depois disso. Alguns dos descendentes de Adão viveram ainda mais do que ele. Então, é provável que Enoque, aos 365 anos, ainda parecesse bem jovem e forte. Na época dele, a humanidade não estava nada bem. É verdade que os humanos estavam bem perto da perfeição física que Adão e Eva perderam, por isso eles viviam tanto tempo. Mas, em sentido moral e espiritual, a situação era péssima. O mundo estava cheio de violência. Essa violência tinha começado na 2ª geração, quando Caim matou seu irmão, Abel. Parece que um dos descendentes de Caim até se gabava de ter sido mais violento e vingativo do que o próprio Caim. Enoque era conhecido por sua fé e piedade, e a Bíblia diz que ele andou com Deus. Sua relação íntima e piedosa com Deus o diferenciou dos outros, e ele foi honrado por viver uma vida justa em meio a uma sociedade cada vez mais corrompida. A Bíblia relata que Enoque viveu 365 anos, e que em algum momento durante sua vida, Deus o levou, sem que ele experimentasse a morte física. A fé de Enoque foi tão profunda que ele agradou a Deus e foi recompensado com a honra de não experimentar a morte física, sendo levado diretamente ao céu. Enoque se tornou profeta, o primeiro que teve sua mensagem revelada na Bíblia. Muitos séculos depois, Judas, meio-irmão de Jesus, foi inspirado a registrar a profecia de Enoque. A profecia dele era muito forte. Ele usou 4 vezes a palavra ímpio para descrever aquelas pessoas, suas ações e seu modo de agir. Assim, alertou que o mundo que os humanos tinham construído desde a expulsão do Éden era totalmente corrupto. Enoque foi muito corajoso ao transmitir esse aviso. Podemos dizer que a morte de Enoque foi ainda mais misteriosa do que sua vida. Gênesis simplesmente diz: Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Depois, ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. O apóstolo Paulo explicou: pela fé Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma, porque Deus o havia transferido, pois, antes de ser transferido, ele recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. A maneira como a Bíblia descreve a morte de Enoque é peculiar e misteriosa. Em vez de mencionar a morte física e o sepultamento, ela enfatiza o fato de que Enoque foi levado diretamente por Deus. Essa partida extraordinária de Enoque da terra é vista como um testemunho de sua fé e de sua proximidade com Deus, e a Bíblia menciona Enoque como um exemplo de fé. 2. Elias. Elias já passou por muita coisa. Ele foi ameaçado, perseguido e quase morreu por causa de Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel. Quando a rainha ordenou que muitos dos profetas de Deus fossem assassinados, Acabe não fez nada para impedi-la. Além disso, por ganância, esse casal planejou a morte de um homem justo e inocente chamado Nabote. Os filhos dele também foram mortos. Por causa disso, Deus enviou Elias para transmitir uma mensagem de julgamento contra Acabe e toda sua família. E agora as palavras de Deus estavam se cumprindo. Acabe morreu exatamente como Deus havia dito. Agora Acasias, o filho de Acabe e Jezabel, era rei de Israel. Mas em vez de aprender com os erros dos pais, ele seguiu o mau exemplo deles. Um acidente inesperado aconteceu com aquele rei jovem e arrogante. Ele caiu do seu quarto de terraço e ficou gravemente ferido. Mas, mesmo com a sua vida em risco, Acasias não procurou a ajuda de Deus. Em vez disso, ele enviou mensageiros a uma cidade inimiga chamada Ecrom, que ficava no território dos filisteus. Esses homens deviam perguntar ao deus Baal-zebub se o rei ia se recuperar, sendo uma afronta ao Deus de Israel. Portanto, ele mandou um anjo dizer a Elias para ir encontrar aqueles mensageiros. Então Elias os mandou de volta ao rei com uma forte mensagem. Acasias tinha cometido um pecado grave. Ele agiu como se Israel não tivesse um Deus. E por isso ele estava condenando Acasias, dizendo que a sua cama seria o seu leito de morte.
Mesmo assim, Acasias não se arrependeu. Esse foi apenas um dos episódios em que Elias demonstrou grande coragem, até que chegou a hora de Elias deixar a sua designação como profeta de Israel. Quando Elias acompanhado de Eliseu chegaram ao rio Jordão, que tem fortes correntezas e é bem fundo em alguns pontos, Elias golpeou as águas com o seu manto oficial, e elas se dividiram. Depois de atravessarem o rio Jordão, Elias disse para Eliseu: "Diga o que devo fazer por você antes de eu ser levado embora." Elias sabia que era hora de partir. Ele não entregou os seus privilégios de má vontade. Muito pelo contrário, Elias fez o que pôde para ajudar Eliseu. Então Eliseu pediu: "Por favor, dê-me uma porção dupla do seu espírito." Eliseu não estava dizendo que queria o dobro do Espírito Santo que Elias tinha recebido. Na verdade, ele estava pedindo a herança de um filho primogênito, que pela lei recebia 2 partes da herança por ser o novo chefe da família. Elias foi humilde e deixou a resposta nas mãos de Deus. Se Eliseu visse Elias sendo levado embora, isso significaria que Deus atenderia ao pedido dele. Pouco depois, enquanto esses velhos amigos andavam e conversavam, algo impressionante aconteceu. Elias e Eliseu estavam caminhando juntos quando um carro de fogo, com cavalos de fogo, desceu dos céus e separou os 2 profetas. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, enquanto Eliseu, seu discípulo e sucessor, testemunhava o evento. Esse acontecimento extraordinário e sobrenatural é chamado de Ascensão de Elias. 3. Moisés. Moisés nasceu no Egito durante um período em que os israelitas eram escravizados pelos egípcios. Por medo da crescente população israelita, o faraó ordenou a morte de todos os recém-nascidos do sexo masculino. Mas a mãe de Moisés o escondeu e o colocou em um cesto no rio Nilo. Ele foi resgatado pela filha do faraó e criado como príncipe no palácio real. Quando adulto, Moisés presenciou um egípcio maltratando um israelita e, indignado, matou o agressor. Por medo da punição, ele fugiu para a terra de Midian, onde conheceu e casou-se com Zípora, filha de um sacerdote. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro, Moisés teve um encontro com Deus através de uma sarça ardente que não se consumia. Deus o chamou para liderar os israelitas para fora do Egito e libertá-los da escravidão. Moisés retornou ao Egito e confrontou o faraó, demandando a liberdade dos israelitas. Após uma série de pragas enviadas por Deus sobre o Egito, o faraó finalmente permitiu que o povo de Israel partisse, marcando o início do êxodo ou saída do Egito. Moisés liderou os israelitas durante a jornada de 40 anos pelo deserto, enfrentando diversos desafios, como a falta de água e alimentos. Nesse período, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos e várias leis para orientar a vida do povo. A morte de Moisés é relatada no livro de Deuteronômio, capítulo 34, no Antigo Testamento da Bíblia. Moisés viveu até uma idade avançada e conduziu os israelitas durante a jornada pelo deserto, mas Deus o instruiu que ele não entraria na terra prometida. Deus não permitiu a entrada de Moisés devido a um episódio de desobediência. Na ocasião, o povo de Israel estava sedento no deserto, e Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha para que ela desse água. No entanto, Moisés ficou frustrado com a rebeldia do povo e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. Embora a água tenha saído da rocha e o povo tenha sido saciado, Deus repreendeu Moisés e Arão por não terem confiado plenamente em sua palavra e por não terem santificado o nome de Deus perante os israelitas durante a ocasião. Essa desobediência de Moisés teve consequências sérias, e uma delas foi que ele não entraria na terra prometida. Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida do topo do Monte Nebo, mas não lhe foi concedida a entrada. Alguns acreditam que Moisés tenha sido arrebatado por Deus, pois o seu corpo nunca foi achado. Na verdade, Moisés morreu em Moabe, ao leste do rio Jordão, antes de o povo de Israel cruzar o rio e entrar na terra prometida. E você? O que achou do relato intrigante desses homens na Bíblia? Deixe aqui nos comentários. Temos um encontro marcado no próximo vídeo.